Olá! Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de ter você aí do outro lado acompanhando as nossas aulas, acompanhando o nosso curso de Introdução à Análise Macroeconômica. Esse vai ser um percurso incrível. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito e vai poder entender muitos dos temas que hoje são um tanto nebulosos quando você lê o jornal, quando você assiste aos telejornais, acompanha os analistas de economia falando sobre a macroeconomia brasileira e do resto do mundo. Nós vamos começar este módulo conversando sobre a estrutura da macroeconomia. E para isso, eu gostaria de já deixar para vocês um alerta. Esse alerta é no seguinte sentido: o nosso curso, nosso percurso, nosso caminho juntos aqui, ele está voltado para a compreensão de temas bastante complexos. Temas que muitas vezes requerem algum tipo de formalidade, algum tipo de, digamos, de instrumentos matemáticos que possam ajudar a compreender um pouco melhor a estrutura, a lógica da macroeconomia a partir da visão da corrente principal, que é aquela que nós vamos utilizar aqui em nossas aulas. Pois bem, essa estrutura complexa, essa estrutura que parece bastante cheia de detalhes e cheia de nuances, ela vai ser transformada, vai ser comunicada e vai ser apreendida de uma maneira bastante simples e lógica. Este é o nosso propósito aqui, fazer com que a nossa caminhada, o nosso estudo de macroeconomia seja bastante significativo, porém dispensando ao máximo o uso dos instrumentos técnicos de matemática. Eventualmente, vamos utilizar alguns gráficos e, neste momento, eu terei a oportunidade de explicar a vocês exatamente o significado desses gráficos e o como podemos aproveitar a visualização para entender melhor e para aproveitar melhor todo o conteúdo que vamos desenvolver aqui juntos. Então, começamos nossa discussão fazendo uma pequena diferenciação entre um curso de introdução à macroeconomia e um curso de introdução à análise macroeconômica. Poxa vida, o que tem de diferente? O que essa palavrinha análise traz para o contexto do nosso curso? Uma diferença muito importante. Este curso está projetado para que você compreenda a estrutura lógica e possa utilizar essa estrutura lógica para pensar sobre os problemas da macroeconomia. É um tanto diferente de um curso de introdução à macroeconomia. Num curso de introdução à macroeconomia, a preocupação fundamental é a de comunicar, de ensinar conceitos básicos, formas de mensuração, temas discutidos na macroeconomia de uma forma um tanto mais, digamos, superficial. Aqui nós temos um propósito um pouco mais ambicioso. Nós queremos alcançar a compreensão da estrutura macroeconômica a fim de podermos analisá-la e de também entendermos as análises que são reportadas em relatórios econômicos, em relatórios de avaliação de empresas, e podemos acompanhar mais de perto o debate macroeconômico no país e no mundo. Isso é bastante interessante e muito importante para a nossa vida, para as nossas decisões, para a nossa carreira, para todos os caminhos que nós escolhemos trilhar. Estes conhecimentos serão bastante relevantes e poderão nos ajudar a tomar decisões melhores e a fazermos escolhas para as nossas carreiras que possam ser mais interessantes. Tenho certeza que vocês vão, lá no final, no último módulo deste curso, vocês também terão a oportunidade de avaliar esses conhecimentos e de entender como serão úteis para a sua vida, para a sua decisão do dia a dia, para a sua carreira, para os seus caminhos profissionais. Então vamos juntos, porque o desafio é grande, mas chegaremos lá.
Neste módulo, nós vamos estudar a estrutura da macroeconomia, delimitando alguns segmentos que vão nos permitir entender melhor como as conexões nessa estrutura são realizadas, como essas conexões produzem os resultados macroeconômicos. Vamos traduzir um pouco isso. Significa o seguinte: as famílias tomam decisões, as empresas tomam decisões, os governos tomam decisões, as decisões de todos esses agentes produzem resultados. Esses resultados, do ponto de vista agregado, ou seja, do ponto de vista da macroeconomia, são mensurados no produto da economia, o famoso PIB, Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto nada mais é do que uma agregação de todos os bens e serviços que são produzidos numa economia num determinado período de tempo. Então vejamos, durante um trimestre nós temos a contabilização, a mensuração por meio das metodologias das contas nacionais do produto que foi produzido pela sociedade, pela economia naquele trimestre. Podemos ter essa mensuração também para o ano, o que é bastante comum. Em geral, nós sempre vemos as estatísticas do PIB sendo veiculadas ou em dados de trimestres ou em dados anuais, não é mesmo? Pois então, quando as decisões de consumo, de investimento, de gastos do governo, de exportações, de importações, são todas entendidas numa sequência lógica, nós temos aí um primeiro passo para entender como é que se determina o produto de uma economia, o PIB de uma economia. Então aqui nós estamos menos preocupados em descrever detalhadamente os processos de mensuração do produto, porém estamos mais interessados em entender como essa lógica de decisões vai conduzir a economia para um certo nível, para um certo patamar de produto num determinado período do tempo. Não só o produto é a variável relevante nessa estrutura, como também a inflação. Como essas duas variáveis se conectam? Esse é o nosso objetivo fundamental. Vamos juntos percorrendo aqui o caminho do nosso curso e encontraremos respostas para essa pergunta mais adiante. Por enquanto, o que eu quero que vocês compreendam é que essas mesmas decisões dos agentes que compõem a macroeconomia afetarão a formação dos preços dos bens e serviços nos diversos mercados em que esses bens e serviços são transacionados. Quando há mais demanda por um determinado bem, em geral há uma pressão sobre os preços daquele bem e essa pressão leva a uma elevação dos preços daquele bem. O que é a taxa de inflação? A taxa de inflação nada mais é do que uma média geral desses preços na economia, os preços dos bens e dos serviços que são negociados na economia, certo? Portanto, se a inflação mostra uma elevação, isso significa que, em média, os preços dos bens e serviços na economia se elevaram. Alguns podem ter revelado alguma queda de preços. Outros podem ter revelado uma elevação de preços. Em média, predominou uma elevação. Portanto, a inflação vai revelar esta elevação e vai nos mostrar que a economia está produzindo um resultado, a partir da decisão dos agentes, de mais inflação. Como inflação e produto, que são as variáveis endógenas, aquelas variáveis determinadas pela estrutura lógica da macroeconomia, são as variáveis endógenas fundamentais desse processo. Como é que essas variáveis são determinadas? Como elas são realizadas? Como elas são produzidas pela estrutura de decisão dos agentes na macroeconomia? Este fenômeno, esse fenômeno econômico, ele tem influências de diversos fatores. Nós vamos tentar, neste momento, deixar claro para você quais são os fatores
que afetam a determinação do produto e da inflação na economia, porém estão fora do controle da economia que está em análise. Vamos pensar um pouquinho? Vejamos o seguinte, nós sabemos que, por acompanhar a mídia, acompanhar os jornais, acompanhar as análises econômicas, que a situação do resto do mundo, como nós denominamos em macroeconomia, que é o conjunto das outras economias, dos outros países desenvolvidos, emergentes, latino-americanos, quaisquer que sejam as classificações que nós queiramos adotar, em macroeconomia esse conjunto de outros países é denominado de resto do mundo. O que está acontecendo no resto do mundo? Será que os países desenvolvidos estão experimentando um momento de aquecimento em suas economias? Será que estes mesmos países estão passando por um processo de recessão? Qual é a situação em termos de geração de bens e serviços, em termos de produção dessas economias, neste momento em que nós estamos tentando entender e analisar os efeitos sobre a economia doméstica, ou seja, aquela economia que é o nosso foco de análise. Na linguagem da macroeconomia, esta economia que estamos entendendo e analisando é denominada de economia doméstica. O resto do mundo, obviamente, afetará a economia doméstica, tanto mais quanto a economia doméstica mantenha relações comerciais ou financeiras com o resto do mundo, ou seja, tanto mais quanto mais aberta for a economia doméstica. Então pensemos nos fatores externos associados à situação de nível de produção, nível de atividade das economias do resto do mundo. Se essas economias experimentam uma situação, um momento de crescimento, de aquecimento, qual deve ser o impacto sobre a economia doméstica? Então, nós teremos aí um canal por meio do qual a situação econômica, do ponto de vista da atividade econômica, das demais economias, afetarão a economia doméstica. Que caminho é esse? Que mecanismo é esse? Vamos elucidar em breve. Por outro lado, sabemos que a situação política internacional afeta não só as próprias economias dos demais países, como a economia doméstica. De que maneira? Vamos investigar, vamos elucidar os mecanismos por meio dos quais a situação econômica e a situação política do resto do mundo pode afetar o nível de atividade, o produto, o PIB, a inflação da economia doméstica, além de outras variáveis muito relevantes na nossa própria economia. Além desses fatores exógenos que estão fora do controle ou fora da determinação dos agentes da nossa economia doméstica, inclusive do nosso governo, né? Outros fatores relevantes afetam o resultado econômico. E esses fatores não estão desenhados na nossa estrutura econômica de forma objetiva. Portanto, nós precisamos saber que eles são relevantes, porém, devemos considerar os seus efeitos como dados e, a partir desses efeitos dados, tentarmos entender a consequência lógica sobre a determinação do produto e da inflação na economia doméstica. Esses fatores podem estar associados com a própria situação política do país em análise, do país que está sendo o foco da nossa análise. A situação política, a estrutura política, o funcionamento das instituições em geral e a cultura daquela sociedade têm efeitos muito importantes na atividade econômica, na maneira como os agentes tomam as suas decisões econômicas e como isso se reflete
na formação do produto e da inflação. Portanto, se o país passa por uma crise política, obviamente isso afeta a maneira como os agentes tomam decisões na economia. Não só as empresas em relação principalmente às decisões de investimento, mas também afeta a decisão dos consumidores, que por mais insegurança, mais risco, acabam tomando a decisão de não consumir certos bens de longa duração, que são mais caros. Esse mecanismo também será elucidado ao longo das nossas aulas. Porém, a gente já pode levar em conta o seguinte aspecto: a estrutura política, institucional e cultural de um país tem efeitos sobre os resultados macroeconômicos.